A Polícia Federal e a FBI fizeram uma operação de combate à prática de crimes na internet. O principal alvo da operação foi um cidadão israelense que morava aqui em Brasília. Ele era responsável por administrar um site na Dark Web que gerenciava tráfico de drogas e de armas, contrabando e lavagem de dinheiro. O homem foi preso no aeroporto de Paris, na França. Também foram feitas buscas na casa dele, no Lago Sul. Foram apreendidos dispositivos utilizados para a guarda de criptomoedas e de R$200 mil em dinheiro e moeda estrangeira. O israelense recebeu taxas das transações de cerca de 15 mil usuários que negociaram os mais diversos produtos ilegais. Fala da Lava Jato, 3 funcionários do Banco Paulista foram presos hoje na fase de número 61 da Força Tarefa. Essa nova etapa mira um esquema de lavagem de dinheiro que teria movimentado 48 milhões de reais do grupo Odebrecht. Executivos do banco assinavam contratos falsos para repassar o dinheiro, de acordo com a denúncia do Ministério Público Federal. A Lava Jato também apura outros repasses que somam 280 milhões de reais. As prisões foram em São Paulo, mas também houve mandados cumpridos no Rio de Janeiro e em Porto Alegre. O Banco Paulista ainda não se manifestou sobre a operação. E a semana começou com a informação de que o governo vai entregar o metrô à iniciativa privada. A empresa que vencer o processo vai ficar responsável por tudo: gestão, manutenção e até pela expansão das linhas. Agora a gente explica os detalhes dessa concessão e mostra os problemas que levaram o GDF a optar pela mudança. Lembrando que o metrô está em greve há 7 dias. Mais de 160 mil pessoas usam o metrô todos os dias aqui no DF. E muitos desses passageiros reclamam das longas e constantes filas. Outra dor de cabeça são as paralisações. Hoje é o 7º dia da greve dos metroviários. Depois de uma decisão do Tribunal Regional do Trabalho, ficou determinado que nos horários de pico, 18 vagões estarão rodando. Fora desse horário, apenas 30% da frota será usada, ou seja, apenas 4 trens. Em busca de uma melhor gestão para esse importante meio de transporte, o GDF estuda implementar uma parceria público-privada para administrar o metrô do DF. Nesse primeiro momento, empresas vão se cadastrar aqui na Secretaria de Transporte e Mobilidade para apresentar a documentação dizendo que tem a capacidade para fazer esse projeto. O governo vai dar um prazo para ele elaborar o projeto. Esse projeto entregue será escolhido o melhor entre as empresas que se cadastraram, e aí esse melhor projeto vai ser apresentado ao Tribunal de Contas e à Câmara Legislativa para poder, depois de ser aprovado, poder ser licitado e aí sim, propriamente, o processo de concessão. A expectativa é de que a mudança possa ajudar também na manutenção do preço das passagens. Acreditamos que se a gente consegue colocar mais passageiros no sistema, vai diminuir o custo para o governo e, consequentemente, não tem razão para poder aumentar a tarifa usuária. Lucas, que usa o metrô todos os dias, acredita que a mudança possa ser positiva. Problemas como greve, como o metrô que quebra às vezes, acho que acabaria todos esses problemas. Para a população seria bom, porque as empresas vão empenhar em fazer o melhor. Para os funcionários, acho que não é legal, porque aí alguns podem ser exonerados, quem não tem ainda estabilidade, Esse especialista em licitações também vê a mudança com um olhar positivo. Pela primeira vez, o Distrito Federal ouve o mercado e busca expertise técnica e jurídica dessas empresas que estão atuando no mercado, nacionais ou estrangeiras, há anos, que possam trazer aqui para o Distrito Federal modelos de gestão, operação e expansão do metrô para tornar o nosso sistema metroviário o mais eficiente possível. Agora, Cláudio Humberto, o mais importante para o cidadão, vai melhorar ou não vai? A ideia é essa, A ideia é exatamente o que disse o nosso último entrevistado aí, é trazer para Brasília o que há de melhor em gestão de sistema de transporte metroviário. E é por isso que o governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, decidiu promover esse processo. Não é apenas uma intenção, um projeto de futuro. Já está em prática com a publicação na segunda-feira do edital de chamamento, em que convida essas empresas que têm experiência no mercado, empresas nacionais e internacionais, para apresentar projetos e propostas para que no futuro imediato, esperamos que ainda este ano, o processo todo esteja concluído e o metrô sob nova direção. E que promova as transformações na qualidade do serviço,
com tarifa baixa. Esse tipo de concorrência, em geral, é definida pelo valor da tarifa. As empresas se equivalem em qualificação técnica. E o que acaba valendo é porque na licitação não é nem tanto pelo valor do dinheiro que as empresas estão dispostas ou estarão dispostas a pagar pelo metrô, mas a tarifa que elas têm que dizer. Então, será decisiva a menor tarifa. Aquela empresa que apresentar uma proposta de cobrança da menor tarifa para o usuário terá grandes chances de levar esse contrato. O decreto que flexibiliza o porte de armas está no Diário Oficial de hoje. As regras facilitam o acesso para um amplo conjunto de profissionais, como advogados, caminhoneiros e políticos eleitos, desde o próprio presidente da República até vereadores. Vamos entender com a Renata Dourado. Tem questões importantes aí, né, Renata? Importantes e polêmicas, né? Nós falávamos sobre esse assunto aqui ontem, falávamos também que só saberíamos detalhes após a assinatura do decreto, que foi à tarde. Então, no primeiro momento, o que foi passado? Que seria flexibilizado, desburocratizado o porte de armas, especificamente para colecionadores, atiradores esportivos e caçadores. No entanto, quando a gente viu o decreto, amplia e muito o número de pessoas que vão ter essa facilidade. Então, por exemplo, agentes de trânsito, conselheiros tutelares, caminhoneiros, políticos, advogados e até jornalistas, a nossa categoria aí, que atuem na cobertura policial. Então, esses profissionais não vão mais precisar comprovar efetiva necessidade para transportar a arma fora de casa. Então, a gente lembra aqui que o porte é a possibilidade de você andar armado na rua. De acordo com o Estatuto do Desarmamento, Rodrigo, para conseguir esse porte, é preciso o seguinte: ter uma idade mínima de 25 anos, comprovar capacidade técnica e psicológica para o uso dessa arma de fogo, não ter antecedentes criminais, nem estar respondendo a inquérito ou processo criminal, ter residência fixa e também uma ocupação lícita. Além disso, de acordo com esse estatuto, é preciso comprovar, entre aspas, efetiva necessidade por exercício de atividade profissional de risco ou de ameaça à sua integridade física. Então, no decreto que foi assinado ontem, o presidente altera esse último ponto aqui, ou seja, você ter que comprovar efetivamente que você precisa andar armado por conta ali do seu trabalho ou até mesmo porque você está correndo algum risco de morte. Então, essa necessidade não precisa mais ser comprovada, né? Não precisa mais daquele critério individual dessas pessoas. Além disso, o texto também altera as regras sobre importação de armas e sobre o número de cartuchos que as pessoas vão poder adquirir, comprar por ano. Alguns especialistas dizem que esse decreto contraria a lei do Estatuto do Desarmamento, que considera que deve haver um exame individualizado, você analisar ali a profissão da pessoa, se de fato ela corre algum risco, se há uma necessidade efetiva e real para que ela possa andar armada. Então, a gente lembra que o porte de arma é a possibilidade da pessoa andar, ir para a rua armada. E a posse de arma é a possibilidade da pessoa ter a arma em casa. E isso já foi acontecido, o presidente já assinou também esse decreto da posse de arma, ou seja, de poder manter a arma em casa em janeiro deste ano. Então, realmente aí, Rodrigo, já é um debate que já começou após a assinatura desse decreto, após especificar realmente quais são os critérios, e é um debate que com certeza vai continuar e muito importante. Obrigado, Renata. Cláudio Humberto, como vai ser na prática para esses profissionais, advogados, caminhoneiros, também políticos? Na prática é o seguinte: todos têm que obedecer à lei. A posse de arma, a autorização ou facilitação da posse de arma não significa autorização para matar, né? Ninguém vai estar autorizado a matar. Quem fizer uso indevido da arma vai pagar caro por isso, né? Esse não é o problema do Brasil. O problema de violência do Brasil não é daquelas pessoas que querem usar armas legalmente. O problema é do uso ilegal da arma, né? O contrabando é a arma que está no bandido. Manter cidadãos de bem que querem andar armados, querem ter esse direito, desarmados, facilita muito o trabalho daqueles em relação aos quais o Estado tem incapacidade de impedir as suas atividades, que são os bandidos. Nos Estados Unidos, por exemplo, que é uma grande facilitação de compra de armas, um cidadão que for pego, por exemplo, apenas sacando a sua arma, sem necessidade, 10 anos de cadeia. Quem atira, 20 anos de cadeia. E quem mata com arma pode pegar inclusive, prisão perpétua ou pena de morte. Portanto, o que se trata o problema não é na comercialização das armas.
não é na posse de armas para pessoas sérias ou pessoas cumpridoras das suas obrigações que querem andar protegidas ou querem ter a proteção da arma em casa. O problema não é isso, o problema é a lei. Tem que cumprir a lei e tem que fazer com que essa lei seja cada vez mais rigorosa com o crime. No Brasil acontece o contrário, a lei é cada vez mais leniente com a bandidagem. E a seguir, mãe e filho que passaram 36 anos, aliás, 38 anos separados, chegaram a Brasília e a gente mostra essa emocionante história aqui no Band Cidade, então não saia daí.